Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 23, onde nos diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois não haveis recebido o espírito da escravidão, para estar outra vez em temor, senão que haveis recebido o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Pois tenho por certo que as aflições desse tempo não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o desejo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeitada à vaidade, não por sua própria vontade, senão por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a criação mesma será libertada da escravidão da corrupção à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme a uma, e a uma está com dores de parto até agora. E não somente ela, senão que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, queiram ter a gentileza. Nosso tema para esta ocasião é a origem e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. Assim como no humano, nós viemos de nossos pais terrenais, do nosso pai por meio da união com nossa mãe, nosso corpo terrenal veio. Essa é a origem terrenal mais próxima de nós. Agora, quando se trata desse tema, a origem dos filhos de Deus e a gloriosa adoção que há de vir para os filhos de Deus, então temos que ir a Deus. A origem dos filhos de Deus está em Deus. Vem de Deus os filhos de Deus. Agora, vejam como Jesus disse que ele veio de Deus, saí de Deus e volto a Deus. Ele disse que havia descido do céu. Agora, o corpo terrenal havia nascido na terra, mas o que estava dentro do corpo terrenal havia vindo do céu. E agora, o ser humano é corpo, que é o que nós vemos. É espírito, que é outro corpo de outra dimensão, e é alma. E o mais importante do ser humano é a alma. Essa é a semente. E não importa de onde veio o corpo físico. Não tem importância. O importante é de onde veio a alma da pessoa. E somente há dois lugares de onde pode vir a pessoa. E agora vamos ver por que isso é muito importante para todo ser humano. E depois ver como tudo isso fica mais claro através da Escritura, para saber quem somos e de onde viemos. Porque é muito importante que cada ser humano saiba de onde veio. O ser humano está buscando sua origem.
e pensa que veio do chimpanzé ou de outro animal, e diz que houve entre o ser humano e o animal outro animal, o qual esse é chamado o elo perdido, o qual está procurando a ciência. Mas olhem, os filhos de Deus vieram de Deus. Isso é muito importante sabê-lo, para que assim possamos compreender esse mistério dos filhos e filhas de Deus. Agora, olhem como Jesus fala em uma forma dura a um grupo de pessoas que estava em contra sua, em contra dele, né? Olhem no capítulo... Em São João, Cristo falando a uns hebreus, capítulo 8, versículo 32 em diante diz: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E responderam: Somos linhagem de Abraão, e jamais temos sido escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que faz pecado, escravo é do pecado. E o escravo não fica na casa para sempre. O filho, sim, fica para sempre. Assim que, se o filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. Sei que sois descendentes de Abraão, mas procuram me matar, porque a minha palavra não coube em vocês. Eu falo o que vi próximo do Pai, e vós fazeis o que haveis ouvido próximo de vosso Pai. Responderam e lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosseis filhos de Abraão, as obras de Abraão fariam. Mas agora procuram matar a mim, homem que vos falou a verdade, a qual ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então disseram: Nós não somos nascidos de fornicação. Um pai temos, que é Deus. Jesus então lhes disse: Se vosso pai fosse Deus, certamente me amariam, porque eu de Deus saí e vim, pois não vim de mim mesmo, senão que ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por que não podeis escutar minha palavra? Vós sois de vosso pai o diabo, e os desejos de vosso pai quereis fazer. Ele tem sido homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando a mentira de seus fala, porque é mentiroso e pai da mentira. E a mim, porque digo a verdade, não me creis. Quem de vós me redargui do pecado? Pois se digo a verdade, por que vós não creis em mim? O que é de Deus, as palavras de Deus ouve. Por isso, vocês não as ouvem, porque não sois de Deus. Agora vejam como Jesus identifica essas pessoas que estavam contra ele como filhos do diabo. Ele diz: se vocês fossem filhos de Deus, escutariam a palavra de Deus, as palavras que eu falo. Ele diz: porque o que é de Deus, as palavras de Deus ouvem. E agora, por que não ouviam? Porque não escutavam as pessoas? Jesus disse: por isso não as ouvis vós, porque não sois de Deus. Agora vejam, isso era uma palavra dura, mas era verdade. Nós temos que compreender que Jesus ensinou que neste planeta Terra há filhos de Deus e há filhos do diabo. É uma realidade que não podemos tapar com a mão. Qualquer pessoa que ensine que não há filhos do diabo e que todos são filhos de Deus, estaria contrário ao que ensinou Jesus. Agora, o que temos é que ver quem somos nós, de que lado estamos. Se do lado dos filhos de Deus ou do outro lado. Agora, o que é filho de Deus é identificado, como diz Jesus Cristo. O que é de Deus, a palavra de Deus ouve. Vejam que simples é identificado o Filho de Deus. Agora,
Cristo ensinou que há trigo e há joio. O joio representa os filhos do mal e o trigo representa os filhos de Deus. E para o último dia, para o fim do tempo, para o tempo da colheita, será recolhido o trigo, os filhos de Deus. E o joio será atado em molhos e será queimado no forno de fogo. Esse será o final para o joio, os filhos do mal. E para os filhos de Deus será a colheita. Para os mortos em Cristo, ser ressuscitados em corpos eternos e nós que vivemos, ser transformados e ser todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender que há um programa divino o qual Jesus Cristo está realizando em favor dos seus filhos. Cristo também disse, em São Mateus capítulo 15, versículo 13, falando aqui de seres humanos representados em árvores, em plantas. Vejam o que diz Cristo. Capítulo 15, versículo 13 de Mateus. Mas respondendo ele disse, toda planta que não plantou meu Pai Celestial será desarraigada. Ou seja, está falando aí de todas as pessoas que não são filhos de Deus. São plantas que não semeou o nosso Pai Celestial. Agora, em São João, também nos fala o apóstolo São João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz, olhai qual amor nos deu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que temos de ser. Ou seja, ainda não temos sido adotados. Ainda não temos sido transformados. Ainda não se manifestou o que temos de ser quando estejamos transformados. Porque quando estejamos transformados e temos um novo corpo, seremos reis neste planeta Terra e sacerdotes nesse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que quando Ele se manifeste, isso é, em sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, ou seja, seremos transformados. E então seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nos dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovenzinho para toda a eternidade. E assim seremos com Ele, como Ele, porque o veremos tal como Ele é. E quando tenhamos um novo corpo, já o vamos ver a Ele, em seu corpo glorificado. E estaremos com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. Todo aquele que tem essa esperança nele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E segue dizendo mais abaixo. Capítulo 3, esse mesmo capítulo 3. Capítulo 3, esse mesmo capítulo 3. O que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não faz justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Viram claro o que fala São João nesta carta? Agora vejam. Os filhos de Deus são semente de Deus. É como? A semente das árvores. Uma árvore de manga, como chamem vocês, mangô, manga. A sua semente é de manga. E se pegar uma semente, e se de uma semente dessa árvore nasce uma arvorezinha, o que vai nascer? Vai nascer uma árvore de abacate? Não. Tem que nascer uma árvore de manga. Porque a semente que está nessa árvore que nasceu, é a semente da árvore da qual veio essa semente. E agora?
Todo filho de Deus é semente de Deus, filhos e filhas de Deus. Isso deve estar claro na mente e no coração de todos nós. E agora por isso é que há esse sentir no coração dos filhos e filhas de Deus. Querem conhecer as coisas de Deus? Querem ler na Bíblia todo o programa de Deus? E querem receber as bênçãos de Deus. E, no tempo em que lhes corresponde viver, estão esperando as bênçãos de Deus e que Deus lhes abra o entendimento para compreender a sua palavra. Porque o que é de Deus, a palavra de Deus ouve. E agora, podemos ver que este mistério dos filhos e filhas de Deus é um mistério grande, mas simples. O nosso Pai Celestial, vejam vocês, nos enviou a este planeta Terra. Ainda que o ser humano caiu no Horto do Éden e perdeu o direito à vida eterna, perdeu o título de propriedade e, consequentemente, perdeu o direito de ser rei sobre o planeta Terra e não pôde continuar vivendo. Somente viveu 950 anos. 930 anos, Adão. E a descendência de Adão, encontramos que nasce, vive um tempo aqui na Terra e depois morre. Isso é porque o ser humano caiu lá no Horto do Éden, pecou e perdeu o direito da vida eterna. Agora o ser humano está vivendo em escravidão. Mas Cristo, assim como libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, veio para morrer na cruz do Calvário e libertar do pecado e dessa escravidão que o diabo tinha aos filhos de Deus, libertá-los e dar-lhes vida eterna. Por isso ele diz em São João, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê ao que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Agora vejam o importante que é escutar a palavra de Deus, porque o que é de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus ouve. Nessa passagem, vejam, Cristo nos mostra que o que ouve sua palavra tem vida eterna e não virá condenação. Não tem que ir ao juízo final para ser julgado e condenado, senão que já foi perdoado. Seus pecados foram limpos com o sangue de Cristo e está justificado diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Portanto, essa pessoa, no último dia, será transformada se está viva, ou se morreu, será ressuscitada em um corpo eterno e viverá com Cristo por toda a eternidade. Passou de morte à vida. A humanidade, desde a queda do ser humano, entrou a morte, porque a morte entrou por um homem, por Adão, ao Horto do Éden, a raça humana. E agora, Cristo, em sua primeira vinda, tira da morte a todos os filhos, todas essas almas que vêm de Deus. Os tira da morte quando escutam a sua palavra, a sua mensagem, e creem em Cristo como seu Salvador e o recebem como seu Salvador. E lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. Obtêm o novo nascimento, nascem no reino de Deus com vida eterna. E assim começam no programa da vida eterna para viver eternamente. E agora, em São João capítulo 6, versículo 40, diz Jesus: e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vem a bênção tão grande que há para todo aquele que vê o Filho e crê nele. Diz que tenha vida eterna, para que tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja que, ainda que o crente em Cristo morra fisicamente, sua esperança e sua fé continua, porque sabe que Cristo no último dia, que é o sétimo milênio, o ressuscitará em um novo corpo, um corpo eterno, com vida eterna, um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para viver por toda a eternidade.
E, se permanecemos vivos até ver a sua vinda e ver os mortos em Cristo ressuscitados, então seremos transformados, estando vivos, e obteremos um novo corpo. Agora, essas bênçãos são para os que creem nele, para os que o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados em seu sangue, e recebem seu Espírito Santo, e assim obtêm um novo nascimento. Nascem como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus. E já começaram sua etapa de restauração à vida eterna, da qual caiu Adão e Eva, lá no horto do Éden. Agora podemos ver que a origem dos filhos e filhas de Deus está em Deus. Vieram de Deus. Suas almas vêm de Deus. Vêm da dimensão de Deus, da sétima dimensão. E vêm de Deus mesmo, essas almas. Por isso é que Cristo, falando acerca das pessoas, disse, no capítulo 10, versículo 14 ao 16, eu sou o bom pastor, e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Também tem outras ovelhas que não são deste redil. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso me ama o Pai, porque eu ponho minha vida para voltar a tomá-la. Ninguém me tira, senão que eu de mim mesmo a ponho. Tenho poder para colocá-la e tenho poder para voltar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. E depois, continua cá, aqui. Vejam, Cristo diz que tem outras ovelhas que não são do redil hebraico. Essas também devo trazer. E desde a morte e ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, depois chegou o dia de Pentecostes, onde receberam o Espírito Santo 120 pessoas. E daí em diante, começou a pregar seu Evangelho, apresentando a Cristo como nosso Salvador, para lavar os nossos pecados em seu sangue e receber o seu Espírito Santo. Nasceram 120 pessoas no dia de Pentecostes, nasceram de novo, e daí em diante nasceram de novo todos os crentes em Cristo, o nosso Salvador, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Todas essas pessoas têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Todas essas são almas de Deus, que vieram de Deus para viver nessa terra nesses corpos mortais, para fazer contato com a vida eterna, e receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber um novo nascimento, do qual falou Cristo a Nicodemos, quando disse, em verdade te digo que o que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou no nascimento através de uma mulher, e disse, como pode fazer-se isso? Como pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer? E se a mãe de Nicodemos estava já morta? Porque se Nicodemos já estava velho, como estaria a mãe? E agora, Cristo diz, em verdade te digo, que o que não nasça da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. E agora vejam vocês, é por meio de Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo que obtemos um novo nascimento. E assim obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Sempre que há um novo nascimento, ou que há um nascimento, sempre um corpo aparece, um corpo nasce. E obtemos o corpo celestial, o corpo angelical da sexta dimensão. E depois, no último dia, obteremos o corpo físico, eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa da nova criação que Cristo está realizando. Porque Ele está criando uma nova raça. Por isso Ele é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão, a raça vem já em uma condição de morte. Nasce, cresce e depois morre. Mas por meio de Cristo, vejam vocês, a coisa é de forma progressiva. Nos tira da morte espiritual, nos dá a vida eterna e no último dia nos dará um corpo eterno e glorificado para viver com Ele por toda a eternidade.
Veamos como Cristo nos dice Agora vejamos como Cristo nos diz aqui, en el mismo capítulo 10, no mesmo capítulo 10, verso 27 en adelante, dice, versículo 27 em diante, diz: Minhas ovelhas ouvem minha voz, yo las conozco e eu as conheço, e me y seguem, yo les doy e eu lhes dou vida eterna, y no perecerán e não perecerão jamais, e ninguém as arrebatará de minha mão. que me las dio, Meu Pai que me as deu, vejam, meu Pai que me as deu, las ovejas de de onde vêm as ovelhas de Cristo? hijos, hijas de Dios, Os filhos de Deus? Padre Celestial. Do Pai Celestial. Que me las dio, Meu Pai que me as deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. y el Eu e o Pai, somos. era el Padre Celestial manifestado Era o Pai Celestial manifestado em Jesus, em toda a sua plenitude, portanto, estava chamando e juntando as suas ovelhas, começou lá, e continuou chamando e juntando as suas ovelhas, de etapa em etapa, de era em era, e dándoles vida eterna, dando-lhes vida eterna, produzindo o novo nascimento, e assim, dando-lhes vida eterna, para para que não morram, senão para que vivam por toda a eternidade, almas de Dios, porque são almas de Deus, que vêm em corpos mortais, corruptíveis e temporários, para fazer contato nessa terra com a vida eterna, que é Jesus Cristo, e lavar seus pecados no sangue de Cristo, recibir a Cristo. ao receber a Cristo como nosso Salvador, e receber o seu Espírito Santo e assim obter o novo nascimento. Ahora hemos visto el origen, Agora vimos a origem dos filhos e filhas de Deus, e temos visto também a gloriosa adoção que Cristo prometeu para todos seus filhos. adoptados, Seremos adotados, que isto é, que obteremos um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. esa es nuestra adopción. Essa é nossa adoção, é a redenção do corpo, onde os filhos e filhas de Deus voltarão a ser eternos, com corpos eternos, um corpo eterno como o corpo eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ahora hemos visto Agora temos visto este misterio del origen esse mistério da origem y la gloriosa adopción e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. y la adopción de los hijos de Dios para el día postrero. A origem dos filhos de Deus e a adoção dos filhos de Deus para o último dia, onde os filhos e filhas de Deus voltarão a ser fisicamente eternos. Daí em diante já não morrerá nenhum filho ou filha de Deus, porque teremos um corpo glorificado e eterno, como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. La resurrección Por isso é que Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele, que morreram fisicamente. A prometeu para o último dia, el séptimo milenio de Adán hacia acá, que é o 7º milênio de Adão até aqui, tercer milenio, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. no sabemos en qué año. Mas não sabemos em que ano do 7º milênio será a ressurreição. Importante es Mas o importante é, no tempo em que corresponde viver a pessoa, estar escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, para obter o perdão de seus pecados e para obter o Espírito de Cristo, e assim obter o novo nascimento, e estar preparado para, no último dia, quando Cristo ressuscite aos mortos crentes nele, se a pessoa morreu, sea uno de los que seja um dos que ressuscitará em um novo corpo, un cuerpo eterno. em um corpo eterno. E se permanece vivo, pois será uma das pessoas que será transformada neste tempo final. Ven la importancia Vê a importância de estar escutando a voz de Cristo, a voz de Deus? y Cristo dijo mis ovejas. E Cristo disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Vean la identificación Vejam a identificação hija de Dios. dos filhos e filhas de Deus, que ouvem a voz de Deus, De Jesucristo la voz, a voz de Jesus Cristo, a voz do bom pastor, el origen, a origem dos filhos de Deus. Qual é? Dios. Deus. Vienen de Dios. Vem de Deus. Son almas de Dios. São almas de Deus. Vienen de la dimensión de Dios. Vem da dimensão de Deus, da 7ª dimensão. Y la gloriosa adopción para los E a gloriosa adoção para os filhos de Deus la resurrección de los muertos. é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, neste tempo final, Cual pronto se llevará a a qual logo se realizará. Eso es que, Por isso aqui, todo predicando el evangelio, se esteve pregando o Evangelho, el tiempo de los apóstoles, desde o tempo dos apóstolos até aqui. ese es el llamado, E esse é o chamado para todos os filhos e filhas de Deus, o chamado para todas as ovelhas de Jesus Cristo. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. y Cristo ha estado llamando E Cristo esteve chamando suas ovelhas por meio de seus mensageiros del tiempo de los do tempo dos apóstolos hacia acá, até aqui, para darles vida eterna. para dar vida eterna, Pecados, para perdoar seus pecados e limpar seus pecados com o seu sangue darles su Espíritu Santo e dar-lhe seu Espírito Santo, llevar a cabo en ellos e assim realizar nele
efetuar neles o novo nascimento, nascer no reino de Deus. Sem nascer no reino de Deus, não há ressurreição em um corpo eterno para nenhuma pessoa. O que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. O que não nasce da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus, ao reino dos céus. É necessário compreender essas coisas para ver como nós estar preparados neste tempo final para receber nossa transformação, a nossa adoção, que o novo corpo que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. A origem dos filhos de Deus e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho da origem e da gloriosa adoção dos filhos de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E logo se complete o número dos escolhidos de Deus, das ovelhas de Cristo em seu redil, em sua igreja, e logo Cristo ressuscite os mortos crentes nele e nos transforme a nós, os que vivemos, e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nunca se apartem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continuem adiante, não importam os problemas que vocês têm em suas vidas. Se tem problemas, se cometem algum erro, ou alguma falta, ou algum pecado, confessem seus pecados e seus erros a Jesus Cristo e coloque-os dentro do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E continue adiante em sua vida cristã, porque logo vamos receber um novo corpo. E vamos ser iguais a Jesus Cristo. E daí em diante, nunca mais cometeremos erros, não cometeremos faltas e nunca mais pecaremos. E nunca nos adoeceremos e nunca ficaremos velhos tão pouco. Permaneceremos jovenzinhos de 18 a 20 anos em aparência e isso será por toda a eternidade. Vem a bênção tão grande que Cristo tem para você e para mim. Portanto, mantenha-se bem agarrado a Jesus Cristo. Não importa o que aconteça a seu redor ou em sua vida. Siga adiante, até que obtenha a transformação de seu corpo, até que obtenha um novo corpo. E se morre fisicamente, pois será ressuscitado em um novo corpo. Assim que depois que já você se agarrou de Cristo, siga adiante, todos os dias de sua vida, e saiba que tem vida eterna, e que vai ter um corpo novo e eterno, igual ao corpo de Jesus Cristo.